Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, depois das cinzas. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus 9, versículos 14 e 15, que nos diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa é que a expressão noivo, para se associar à figura divina, ela já existe desde o Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 2, e no capítulo 62 do livro do profeta Isaías, nós vemos referências a Deus como grande noivo e o povo de Israel como a grande noiva, né? A igreja enquanto noiva nesse contexto. Mas aí, qual o grande problema está se colocando aqui? Né? Nós temos aqui de um lado os discípulos de João Batista, do outro os fariseus, dois grupos aqui que conheciam muito bem a palavra, e do outro lado, parece-nos que oposto, vem Jesus e os seus discípulos. O grupo dos discípulos de João e os fariseus questionam por que é que os discípulos de Jesus não estão jejuando. Ou seja, como se Jesus estivesse ferindo o texto do Antigo Testamento. Mas o que acontece? Jesus quer mostrar que não tem problema esse ferimento, digamos assim, naquele contexto, porque eles vão voltar a jejuar no futuro. Né? O próprio Jesus diz, eles não devem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado, então sim, eles passarão a jejuar. Então Jesus em momento algum está questionando o jejum. O jejum não é algo ruim. Ele mesmo fala, um dia eles jejuarão. Futuro, voltarão então a jejuar. Só qual é o grande problema que Jesus está querendo mostrar? Né? O jejum está atrelado a uma presença / ausência do noivo, que é o próprio Deus. Então o jejum está atrelado a uma relação com Deus, não apenas um mero cumprimento de práticas rituais religiosas. Então eu poderia apenas jejuar porque é um preceito, é uma prática, porque é uma moda, porque todo mundo está fazendo. Mas Jesus quer colocar, é muito mais amplo. Não é apenas ser Maria vai com as outras. Não é apenas jejuar por jejuar, mas entendendo que esse jejum tem tudo a ver com a nossa relação. Você pode perguntar, mas José Lucas, o que tem a ver então com a relação com Deus? Nós estamos mostrando para o nosso corpo que o que eu mais dependo é de Deus e não do alimento que eu sou tão viciado. Eu sou viciado em chocolate, vou largar o chocolate. Estou mostrando para o meu próprio corpo, eu não preciso do chocolate para viver, mas de Deus eu preciso. E essa realidade que eu vivo no âmbito corporal também implica na minha realidade espiritual e também no contexto de fé. Eu preciso de Deus somente para a minha vida. E nós não acabamos jejuando na quaresma porque estamos tristes. Porque a quaresma é um tempo de tristeza. Porque a quaresma é um tempo de recolhimento. Então muita gente talvez possa colocar na cabeça que a gente está jejuando na quaresma porque estamos tristes. Mas não. Nós estamos jejuando porque nós amamos o Senhor. E por amor a Ele, eu quero entender que só dele eu dependo. E o último ponto que eu acho que é interessante é o contexto escatológico, né? Jesus fala, dias virão em que o noivo será tirado. Ou seja, ele já está apontando aqui para a sua paixão, morte e ressurreição. Um dia o noivo será retirado. E a quaresma é tempo por excelência de nos prepararmos para a paixão do Senhor. Então, o jejum também, de certo modo, está atrelado ao Cristo crucificado. Podemos até pensar assim, que o jejum nasce dessa saudade de Jesus. Quando o nosso coração está com saudade dele, uma vez que o noivo foi retirado, então agora eu estou jejuando. Né? Para que eu ensine ao meu corpo, mais uma vez, eu dependo do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.